Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno e repercutir essa derrota de ontem aí pro Bahia dentro de São Januário, família vascaína. Para isso, quero trazer aqui alguns jornalistas, né? Gilmar Ferreira, Dandan, narrador da Sport TV, Rizek, Fernando Campos, da ESPN, também o Pedro Ivo, da ESPN, para a gente repercutir e falar de alguns assuntos. Rodrigo, Barbieri, montagem do elenco, Orediano, né? Vamos colocar tudo isso aqui em pauta. Vale ressaltar que aí é o fim da terceira rodada, né? O Vasco chega a 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Tenho que pontuar aqui também, né, cara, que eu vejo muito torcedor do Vasco que eu acho isso muito engraçado, né? Eu respeito a opinião, mas vem aqui ontem falar assim, porra, você fica aí de oba-oba, tá vendo aí, ó, olha a merda que é esse time. Sinceramente, eu não consigo entender isso, cara. Você quer que a gente não comemore uma vitória contra o Atlético Mineiro, onde pouquíssimos times vão conseguir essa vitória? Por exemplo, o Atlético Paranaense aí, que é um time que sempre está disputando alguma coisa, foi lá e não ganhou. Se você quer que a gente não comemore aí um empate diante do Palmeiras, porque é o time mais difícil aí de ser batido do Brasil, e aí, claro que quem me acompanha aqui e não quer falar mal aqui de mim, ou não quer me ouvir, eu sempre tô pontuando aqui. O Vasco joga de uma maneira nos contra-ataques que a gente sabe que pode competir. Agora, quando tem que propor o jogo, tem muita dificuldade. Muita dificuldade. E mostrou isso ontem no jogo contra o Bahia. Tem um vídeo aqui que eu fiz no canal, até falando do Ryan. Eu pedi pra galera falar o seguinte, nessas 4 rodadas aí que o Vasco ia enfrentar os campeões estaduais, né? Galo, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Eu pedi pra galera, deixa aí o número de pontos que o Vasco vai fazer nessas 4 rodadas. Muita gente falou 0, outras pessoas falaram 12, né? 5, vários pontos. Eu pontuei aqui 7 pontos. 7 pontos. Tava confiante que o Vasco poderia ganhar tanto do Galo e quanto do Fluminense. Coloquei o empate aí do Palmeiras e a derrota foi justamente pro Bahia por entender que o Vasco não tem as peças para propor o jogo. Que dificuldade, que dificuldade. E ontem ficou realmente assustador e muito preocupante porque você encara um time que tem sérios problemas defensivos. Um primeiro tempo que a zaga, o sistema defensivo do Bahia, porque a parte do meio para frente eu sempre pontuei aqui, ele tem características que podem realmente prejudicar o Vasco. Agora, a defesa parecia pelada. E mesmo assim o Vasco não conseguiu aproveitar dentro daquele primeiro tempo. Mas vamos lá, vamos para a nossa resenha aqui e claro, eu quero saber a sua opinião. O primeiro assunto que eu vou puxar aqui é a troca que o Maurício Barbieri fez, né? Sacando aí o Rodrigo e colocando o Marlon Gomes. Vou botar a opinião do Gilmar Ferreira na tela, ó. Embora o Vasco tenha feito um bom primeiro tempo, a troca de Rodrigo por Marlon Gomes não melhorou a dinâmica do time. Pelo contrário, com a defesa exposta, o Bahia explorou os espaços abertos por trás de Andrei Santos, fez um gol e abalou a estrutura emocional dos vascaínos. Com certeza abalou demais, porque o Vasco nas primeiras rodadas, né, conseguiu ali abrir o placar e jogar de uma maneira que gosta, que é ser um time reativo, e aí você saindo atrás do placar, né, fica muito complicado. Se o primeiro tempo o Bahia deu espaço, no segundo tempo, o Bahia justamente fez o que todo mundo imaginou, né? Fechadinho, saindo nos contra-ataques, esteve muito mais próximo de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, do que o Vasco empatar. Agora a gente tem que falar aí sobre essa questão do Rodrigo. Eu pontuei aqui nos meus vídeos também, né, que não tiraria o Rodrigo. Eu colocaria sim o Marlon Gomes para tentar ser um pouco mais criativo, porque acho que o Marlon Gomes ele tem mais qualidade que o Andrei e o Jair na parte ofensiva. Foi muito mal, o Marlon não jogou nada ontem, mas eu não tiraria o Rodrigo, eu tiraria o Andrei Santos, por várias questões, porque ele vai pro Mundial, porque daqui a pouco ele vai estar no Chelsea, e por outra, e pela terceira, não tá jogando merda nenhuma. O Andrei não tá jogando merda nenhuma, tô pontuando isso aqui o tempo todo. O Andrei sentiu a Série A. Ele sentiu o peso. Não é aquele jogador que chamava a responsabilidade, que não se escondia lá na Série B. Ele sentiu a Série A. E por esse motivo eu sacaria ele. Mas infelizmente parece que o Vasco se sujeitou a algumas questões de pontuação lá pro Chelsea para ter o jogador.
E aí parece que não pode barrar o Andrei Santos. Barbieri falou sobre isso na coletiva, eu vou passar aqui para ver se você concorda com ele. Vamos lá. A ideia era justamente a gente conseguir, por estar jogando em casa, ser uma equipe mais propositiva, criar mais. Toda vez que você opta por um jogador de mais criação, você faz uma escolha. Não tem as duas. Ainda não tenho esse jogador perfeito que marca pra caramba, que morre de tudo e cria também. Então foi uma escolha. Eu alternei bastante durante a semana os dois, o Rodrigo e o Andrei. Chegou até um momento que o Rodrigo teve um entorse. A gente até acreditou que talvez ele não pudesse ter condição de vir para o jogo. E durante os treinamentos o resultado foi bom, o Andrei se entende muito bem com o Marlon, e eu acho que até o gol a gente estava muito bem. Eu acho que eu gostaria de ter um cuidado com essa narrativa de que, coincidentemente, eu entendo, o ponto é verdade, é um fato, mas quando o Rodrigo não está, né, fica essa questão da derrota. Não acho que a gente criou bastante, eu acho que a gente criou situações para fazer o gol, se a gente tivesse feito, talvez a leitura fosse outra. Mas depois o Andrei que acabou tomando um amarelo, e como eu disse, como eu tirei 2 volantes de uma vez, aí sim o Rodrigo era um cara que fazia essa contenção para optar por outros jogadores de criação. Mas a ideia era ganhar mais aproximação no meio, ganhar um pouco mais de chegada à frente. Eu acho que funcionou bem a maior parte do primeiro tempo. No segundo tempo não funcionou, por isso eu optei por trocar. Tá aí, cara. E aqui eu entro, depois dessa resposta aí do Maurício Barbieri, num grande questionamento. O que é o grande problema do Vasco? Maurício Barbieri ou Paulo Brax e a montagem do elenco do Vasco? Até por esses pontos que a gente está citando aqui, né? Andrei Santos e Marlon Gomes vão estar aí servindo a seleção, abrindo um buraco ali no Vasco. Até mesmo acho que o Rodrigo tem que voltar a ser titular urgente, ele e o Jair, mas quem vai jogar como terceiro homem de meio campo? Galaça? Barros? Carabarral? Que pelo amor de Deus, hein, cara? A primeira impressão ficou muito ruim. Porque a família vascaína fica claro que a gente tira do jogo de ontem, e não somente do jogo de ontem, mas o que o Vasco mostra durante o ano é que quando o Vasco tá sem a bola, entrega para o seu adversário e contra-ataca, é aonde o Vasco se sai melhor. E quando o Vasco precisa propor o jogo, é um terror de assistir. E quem pega lá na coletiva de apresentação, onde o Paulo Brax, né, ali apresenta o nome do Maurício Barbieri para os vascaínos, ele claramente fala: estamos escolhendo um treinador porque o Vasco quer ser protagonista, quer propor o jogo, quer atacar, quer fazer bastante gols. Então você tem o treinador, Barbieri chegou, mas na minha opinião você não tem um elenco para ser propositivo, para ser um time que ataque, que faz bastante gols. Tá claro isso. E aí é o debate que eu te peço. É uma falha do Maurício Barbieri que não tá conseguindo ajeitar esse time, ou é uma falha de montagem do elenco? Vamos caminhar aqui para as opiniões, né, dos jornalistas, família vascaína. Vou colocar a primeira aí do Fernando Campos, um jornalista que eu gosto muito, da ESPN. Tá na tela, ó. Esse Vasco rende quando encaixa a pressão e quando tem espaços para acelerar. Vimos hoje que esse time não tem repertório algum quando tem a posse. É um deserto com a bola. Não consegue propor e só usa o cruzamento para a área. Vai sofrer muito contra adversários bem fechados. Tem o Dandan da Sport TV também que comentou o seguinte, ó. Aconteceu novamente, perdeu quando tem que jogar com a bola. Quando tem que ser protagonista. O Vasco só sabe jogar nos contra-ataques. Não tem um pensador na meiuca, não tem alguém que bote a bola debaixo do braço. E aí, claro que abre margem aqui para o meu questionamento. Maurício Barbieri ou a montagem do elenco do Vasco? E aqui, cara, eu claro que tenho alguns questionamentos ao Maurício Barbieri, mas acho muito mais um problema na montagem do elenco, das escolhas do Paulo Brax. Porque um jogador ali na frente que poderia ajudar o Vasco a ser criativo, que é o Orediano, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui, é um jogador que não está pronto. Tem talento, tem recurso, mas não está pronto para jogar no futebol brasileiro. Então o único reforço de mais habilidade, de ser criativo, porque o Pedro Raul é um centroavante, né? A função dele é a última bola fazer o gol, você contratou, você investiu mais dinheiro no Orediano e é um jogador que não está pronto. E aí você pega no atual elenco, que hoje são os titulares, Alex Teixeira e Gabriel Peck. Cara, eu não estou falando mal deles aqui. O Alex Teixeira me irritou demais ontem. E o Peck é o melhor jogador, talvez, junto com o Léo aí da temporada do Vasco. Mas não são jogadores para propor o jogo. Principalmente Gabriel Peck. Todo mundo sabe disso. O Peck se dá bem quando ele tem espaço para jogar, quando é atacado, o Vasco é atacado, e ele tem um corredor para percorrer. Agora, quando ele precisa dar um passe mais qualificado, driblar, ser mais criativo, ele não consegue. Ele não consegue. Então é uma falha do Barbieri ou na montagem do elenco do Vasco. Quero debater com vocês aí nos comentários. E para finalizar toda essa questão, quero trazer aqui a opinião do Pedro Ivo, que foi muito parecida com a minha de pós-jogo aí
que eu fiz ontem. Vamos ver se você concorda também com o jornalista Pedro Ivo. Se liga só. Do tempo. O ano foi isso. Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. E hoje o jogo era contra o Bahia. Só que nos primeiros 30 minutos que você fala que o Bahia tenta jogar, o Vasco também executa bem. Só que o Alex perde, o Pedro Raul perde e perde mais um. Então, assim, aquela bola ali se entra, o que eu falo é, o modelo de jogo, ele foi aplicado no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, bota 5 jogadores que pouco devem ter treinado juntos, ansioso, um time mais jovem, não entendi porque que não tentou talvez uma outra peça ali para que não fosse o Juan na vaga do Pedro Raul. Aí já descaracteriza o que é a ideia de jogo do Vasco para esse ano. Mas só confirmando o que você falou realmente, o Fluminense foi assim, por isso que o Vasco jogou melhor. O Flamengo também foi assim, de dar a bola e sair na escapada. O Palmeiras, o Atlético Mineiro, então assim, só que hoje contra o Bahia o cenário era outro. Mas quando o Bahia tentou jogar, achei que Tá aí, exatamente o que eu falei ontem, né? O Vasco no segundo tempo não existiu, o Bahia merecia até fazer mais gols ali, né, jogando nos contra-ataques, mas no primeiro tempo seria outro se o Pedro Raul consegue fazer um gol, se o Alex Teixeira não perde as oportunidades que perdeu. O jogo se desenharia exatamente como o Pedro Ivo tá falando, parecido com como foi contra o Galo, como foi contra o Palmeiras. O Vasco na frente do placar, o Bahia já demonstrava uma fragilidade defensiva sem tomar o gol, imagina tendo que sair mais para empatar o jogo. O jogo ficaria aí na maneira que o Vasco gosta de jogar e, cara, não vejo o Vasco sofrendo tanto contra o Bahia, da maneira que sofreu nos 2 primeiros jogos, porque o Bahia não tem a qualidade de Galo e de Palmeiras. Então, na minha visão, o Vasco deixou 3 pontos escapar naquele primeiro tempo, que o Bahia parecia um time de pelada, principalmente no sistema defensivo. E aí, cara, até pegando um gancho aí dos torcedores do Bahia, que agora tá todo mundo zoando, né? Mas muitos torcedores, inclusive eu trouxe aqui, não acreditavam na vitória do Bahia, justamente por essas falhas. O próprio treinador do Bahia disse, cara, não vai dar tempo pra gente ajustar nossos problemas, que a gente conhece, porque o jogo contra o Vasco tá próximo, mas a gente vai ajustar. Então não ajustaram, o Bahia foi muito mal defensivamente e o Vasco não aproveitou. Aí o Rizek até comentou isso aqui, ó. Triunfo mais expressivo do Bahia em 2023. Porque era um time que não estava mostrando quase nada. Mostrando sérios problemas. E vem aqui dentro de São Januário mostrando os mesmos problemas que a RB conseguiu aproveitar, que Botafogo conseguiu aproveitar, mas o Vasco não quis. E aí, para finalizar o nosso vídeo, precisamos falar de Orediano. Se liga na opinião do Pedro Ivo. Mas eu acho que o Orediano tem uma outra situação. Ele é o reforço mais caro, não é que ele é o melhor. Primeiro que tem uma outra moeda, a nossa moeda hoje está desvalorizada no mercado, então acaba subindo. É uma moeda estrangeira. Segundo que você também está pagando pelo investimento de um jovem jogador. Então ele fica mais caro, porque ele é mais jovem, você pode fazer uma revenda. Ele não é ainda o mais preparado, ele está sendo lançado aos poucos. Ele entra hoje, ele tem bons momentos, ele já teve bons momentos em outros jogos, só que não é só o Orediano, não é só inverter o pack. É quem entra junto. E aí quem entra junto, para mim, não acompanha, para dar sustentação à ideia do jogo do primeiro tempo. E aí ficou um time, como eu disse, descaracterizado. O Orediano pode vir a render, mas ainda não é também esse jogador. Tá aí, eu já disse nesse vídeo aqui que não vejo o Orediano sendo o protagonista, preparado para ser o protagonista que deveria ser pelo alto investimento que foi feito nele. É um jogador que mostra talento, que mostra recurso, mas não vejo ele como titular nesse momento. Parece até uma merda que eu vou falar aqui, mas tem que colocar, mano. Tem que colocar. O próximo jogo que o Vasco vai jogar dentro de casa vai ser contra o Santos, né? Porque vai jogar contra o Fluminense, que é um clássico, e depois joga fora contra o Curitiba, deve se sair bem, e contra o Santos em casa, testa, irmão. Testa. Bota o maluco, pô, não tá pronto, falta ajustar isso, tem que ajustar posicionamento porque ele joga aqui pelo lado esquerdo e o PEC tá saindo muito bem aqui. Não, testa alguma coisa. O Vasco precisa ser criativo. Alguma coisa precisa acontecer. E da maneira que você jogou contra o Bahia, um time com sérios problemas defensivos, mesmo que você enfrente um time tecnicamente não tão bom assim, mas que tenha a defesa mais ajustada, o Vasco não vai ganhar, pô. Não ganhou do Bahia que tem a defesa pavorosa. Então tem que testar uma outra coisa. E aí o Orediano, mesmo que não seja o momento dele, mano, bota pra rolo. Bota pra rolo. É assim que eu tô imaginando aí pra ver se a gente tenta alguma coisa na parte de criatividade do Vasco. Ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.